Ok, bom dia a todos. Obrigado por sua presença no nosso painel. A nossa intenção aqui é não ser mais um webinar, ser um painel de perguntas e respostas baseado num webinar que nós fizemos algumas semanas atrás, que foi muito bom, mas teve algumas pessoas que mandaram e-mails com perguntas, então a gente trouxe outros especialistas para responder essas perguntas. Meu nome é Otávio Cardoso, sou presidente da Westchester Financial Group. Eu vou fazer as perguntas e vou pedir para cada pessoa se introduzir sua instituição rapidamente, para a gente ir direto para o material. Ok, então, 2 semanas atrás, nós fizemos um webinar e o Brian deu um panorama do que está acontecendo na economia e a situação atual do coronavírus. Então, eu gostaria de dar 2 ou 3 minutos para o Brian dar uma atualizada na situação atual, dando um panorama rápido sobre o lado de investimentos e mercado financeiro. Certo. Bom, rapidamente, o que nós estamos vendo em termos de economia que está acontecendo? Os Estados Unidos está jogando o que a gente chama de the kitchen sink. Eles estão jogando todas as ferramentas, todas as possibilidades econômicas para de uma política monetária, tá? Impedir que o sistema financeiro trave em termos de liquidez, como aconteceu em 2008. Tá? Colocaram já 4,3 trilhões de dólares à disposição do sistema monetário. Alguns governadores do Fed, que é o FONC, né, FONC aqui, equivalente ao Copom no Brasil, eles já se pronunciaram que eles acreditam que juros negativos por um tempo, juros partindo do Fed, né, a banda estipulada deles seja já negativa, porque em termos de economia real já está negativo, né? 0,25 a 0,50 menos inflação já é negativo. Mas eles estabelecerem um juros negativo como o Japão e Europa, partes da Europa aí fizeram em 2008, eles acreditam que seja uma medida preventiva para prevenir uma coisa maior que vem aí pela frente. Vemos que o mercado de capitais continua como se nada tivesse acontecido, né? Praticamente subindo, voltando, mercado de capitais, digo ações especificamente, voltando como se o mundo estivesse, acho que eles estão usando os óculos cor de rosa, né? Que vê tudo lindo, maravilhoso. Mas, infelizmente, nós temos aí quase 20% de desemprego só aqui nos Estados Unidos, por decorrente de um lockdown forte que teve aqui, né? Voltamos, alguns estados voltarão, né? Como, por exemplo, onde a gente mora aqui, a sede da Westchester e também a Proxy tem escritório, a Flórida vai voltar devagarzinho, mas é aquela volta sem volta, né? 25% de restaurantes podem operar, serviços pessoais não podem operar, basicamente fábrica e coisa grande pode voltar, que a Flórida não tem muito, e alguns outros estados ao redor do país. Nova York continua completamente fechado, então a gente vê que a crise está se agravando do coronavírus no maior mercado, no maior PIB do mundo, né, Estados Unidos. Isso vai ter efeito contágio, como tivemos em 2008, com certeza. Nós da Proxy, a nossa análise é que o pior não passou, que o mercado de ações está precificando uma coisa completamente irreal e por isso nós estamos investindo com muita cautela em momentos como esse e não vamos ter o fim, como o investidor e o capital externo americano influencia muito do valor do real, né, comparado a outras moedas fora. O maior parceiro de trade do Brasil é os Estados Unidos, né? Então a gente vê que o real ainda vai ficar com um valor, uma pressão muito grande por um tempo prolongado. Não vemos a volta para 4-1 no curto prazo. Simplesmente não, por fluxo de capitais não será possível. Então vamos lá. A primeira pergunta
Para a Bruna, quando eu envio ativos para o exterior, como funciona o envio desses recursos? Vamos lá. Bom dia. Primeiro, muito obrigado pelo convite, por a gente poder estar falando aqui com vocês e com o público nosso todo. Eu sou Bruna Dayan, do Banco Orinvest, da área de câmbio. Uma breve apresentação: o Banco Orinvest, ele atua há 40 anos no mercado, sempre com bastante excelência no que escolheu. Nós atuamos em algumas áreas, como investimentos, através da nossa DTVM, uma área imobiliária que é bastante forte na área financeira, através dos CRIs, fundos imobiliários, Build-to-Suit, entre outros produtos. Uma empresa para o mercado B2B, que é a Supplier Card, que hoje tem mais de 700 mil pontos de venda no Brasil. E, finalmente, a área de câmbio, de onde eu faço parte, e que desde 2013 passou a atender todas as naturezas de câmbio do Brasil. E hoje a gente está entre os 7 maiores bancos de câmbio aqui do país. Então, respondendo à pergunta, como que o cliente envia os recursos para o exterior? Hoje, depois da repatriação de recursos em 2016, ficou bastante simples essas transações. Elas funcionam no Banco Orinvest através de uma abertura de conta conosco. Essa abertura de conta não tem custo, também não tem custo de mantenimento, né, de manutenção dessa conta, a gente não tem tarifa. É uma conta que fica zerada. E, através desse canal bancário internacional, o cliente pode fazer tanto envios como recebimentos. Tá? A velocidade dessas transferências hoje é a mesma velocidade que uma TED, vamos dizer assim. E entre o cadastro e a primeira transferência do cliente, se ele nos entrega, por exemplo, a documentação toda, que é bastante simples, comprovante de endereço, cópia do documento, o IR completo, a DCBS houver, que é a Declaração de Bens no Exterior, e a nossa ficha cadastral em boa ordem, de manhã, por exemplo, se esses documentos chegam pela manhã no banco, no final do dia ele já está com o SWIFT da operação na mão. Acho que você está sem áudio. Está sem áudio. Agora foi. Não, está sem. Okay. Tem que lembrar de tirar o mudo aqui depois. Pergunta para o Perlingeiro. Como devo fazer um investimento no exterior? Pessoa física ou pessoa jurídica? A minha holding familiar pode investir? Bom dia. Bom, o Westchester, o Otávio é presidente. O Westchester foi fundada em Nova York, em 1989. Hoje a sede, já desde 2000, a sede fica em Boca Raton. E o principal negócio nosso é estruturas internacionais, né, planejamento sucessório, proteção patrimonial e tributária. Bom, a forma hoje, como a Daiane falou, o câmbio é livre, você pode remeter, abrir conta, fazer investimentos em qualquer jurisdição, desde que declarado, é óbvio. E agora, você tem alguns aspectos, quer dizer, dentro do princípio de universalidade, quer dizer, você como residente fiscal brasileiro, você é tributado pelo ativo aqui no Brasil, pelo ativo que esteja em qualquer jurisdição. Então, se você vai, como pessoa física, fazer o teu investimento, qualquer ganho de capital, leia-se liquidação final, é tributado aqui até o 20º dia útil subsequente, mediante que a gente chama carnê-leão, dentro da alíquota de 15 a 22 do ganho de capital, tá certo? Agora, se for rendimento, você como pessoa física, você tem um aluguel de imóvel, você tem um cupom, juros pagos, etc., você vai ser tributado igualzinho, na periodicidade, na tabela progressiva, né? Agora, se você tem uma pessoa jurídica aqui, uma holding patrimonial, uma empresa, e essa empresa que vai fazer investimento, você é tributado também pela equivalência patrimonial, mesmo que ela não distribua lucro, né? A diferença, e aí vem a grande variação de você ir
para o exterior é quando você vai como pessoa jurídica, ou seja, você, pessoa física, você, em vez de investir diretamente, ou a tua PJ aí, vamos falar assim, você abre uma pessoa jurídica, abre uma empresa lá fora e ela que vai, on the record, fazer o investimento para você. Nesse caso, você, aspas, difere o resultado na medida em que você vai ser tributado aqui se quando a sua empresa estrangeira distribuir, mesmo que você não repatrie. Enfim, então há vamos dizer, uma certa vantagem em você abrir uma estrutura jurídica no exterior para fazer negócios em seu nome. Uma vantagem tributária que é o diferimento do imposto. No futuro, isso veio inclusive depois da repatriação, se você fechar a empresa, se ela tiver lucro, óbvio, vai ser tributado na tabela progressiva, e se não tiver lucro, o ganho de capital da variação cambial vai ser tributado na alíquota do ganho de capital. Okay? Perfeito, obrigado, Perengiano. A próxima pergunta tem a ver com o valor do câmbio. Com o dólar acima de 5, ainda vale a pena enviar recursos para o exterior? Tem como se proteger? Vamos lá. Se nós pensarmos há poucos meses atrás, nós tínhamos ainda o dólar no patamar de 4 e todo mundo já estava super nervoso, super ansioso, né? Na semana passada, o dólar bateu 5,70. Então, depende da posição, obviamente, do cliente, depende dos momentos em que ele se sente confortável. Existe, obviamente, como se proteger sempre. Ele pode estar usando a nossa ferramenta, o nosso produto de hedge cambial. Esse produto, até então, era usado como proteção. Hoje, a gente pode dizer que ele pode até ser usado como uma aposta, vamos dizer assim. Por quê? O cliente tem várias opções dentro do hedge. Então, ele tem uma opção de que se hoje ele tem um compromisso lá fora, inadiável, que ele tem que cumprir, ele comprou um imóvel, ele está fazendo um investimento e ele precisa mandar o dinheiro hoje, obviamente ele vai ter que fechar o câmbio nos patamares que está, cumprir o pagamento dele lá fora, e aí ele tem uma opção de uma segunda operação, que é travar uma posição de dólar lá na frente, para daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando ele acredite que esse dólar vai estar recuando. E com isso ele pode minimizar o impacto da diferença cambial desse dólar pressionado de agora pela situação atual de pandemia. Ele também pode usar esse produto, essa ferramenta, ao contrário. Suponhamos que ele quer vender um imóvel nos Estados Unidos, quer trazer esse valor para cá, e ele quer aproveitar o momento de agora do dólar, que está muito bom, mas devido à pandemia, o negócio só vai ser concretizado daqui a 1 mês, daqui a 40 dias. Ele pode travar o dólar agora para estar recebendo esse valor daqui a 40 dias. Ou seja, essa é uma das ferramentas básicas que a gente tem usado bastante para os clientes nesse momento e que pode ajudar a diminuir esse impacto. Por quê? Porque a gente vai voltar a ver dólar nos patamares de 4? Vamos. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de alguns acontecimentos que a gente chama de acontecimentos efetivos. A gente precisa de uma vacina para o coronavírus, por exemplo. A gente precisa de um remédio que realmente se diga eficaz. Por enquanto, obviamente, a gente fica bastante animado, tem alguns estudos, mas se a gente for verificar a quantidade de pessoas que foram submetidas a esses tratamentos versus a população mundial, ainda é ínfimo, né? A gente não pode dizer que realmente já existe alguma coisa efetiva. Então, assim, a partir do momento que essas coisas começarem a acontecer, a gente vai ver uma volta desse dólar até bastante rápida. Mas até lá, a gente vai ter que trabalhar nesses patamares e trabalhar um pouquinho com um detalhe que no Brasil a gente tem, que é um agravante, que é a falta de coordenação do governo. Isso atrapalha muito a gente, porque afugenta os investidores internacionais e faz com que a cotação fique mais pressionada ainda. Obrigado. Eu queria pedir ao Brian a complementar esse assunto do câmbio sobre o ponto de vista financeiro de investimento.
Claro. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado por estar nos assistindo. A apresentação rápida aí sobre a Proxy Financial, do qual eu sou fundador. Nós somos uma gestora aqui nos Estados Unidos, temos a mesma credencial aí de um CGA e um CEA no Brasil, então podemos fazer planejamento financeiro de longo prazo e gestão de investimentos, né? Abrir uma conta e fazer a gestão discricionária para os nossos clientes. O que significa isso? Escolher quais investimentos atendem os objetivos do cliente ou da família ao longo do tempo, tá? Então, perceba que nós temos aí uma ênfase muito grande em planejamento. Então, todas essas questões aí que a Bruna comentou, de se é o momento, tem relevância essa aposta, né? Porque eu tinha clientes aqui nos Estados Unidos que diziam que o dólar estava muito caro a 4,50, 4,70. Se eles tivessem feito um hedge cambial apostando na baixa, né? Esperando esse dólar voltar para 3,50, eles teriam perdido aí uns 20%, 30%. Então, a gente olha o plano financeiro da família, o plano, qual é o objetivo? É ter renda em dólar, diversificar patrimônio, e aí estabelecemos o plano para chegar nisso. É claro que, como diz o ditado, né, a primeira coisa que vai pela janela numa batalha é o plano. Então, a gente sabe que a gente não está construindo uma coisa memorial para ser instituída, cravada na pedra. Nós estamos criando uma coisa que guia, que ajuda a guiar para o norte, aonde queremos chegar. Então, devemos tomar mais risco ou menos risco com investimentos, né? Questões práticas saem de um plano e a gente vai adequando o plano ao longo do tempo. Então, o dólar a 5,70 semana passada, como a Bruna comentou, pode ser irrelevante ao longo de 20 e 30 anos do patrimônio dessa família, né? É mais ou menos assim que a gente vê aqui na Proxy. Está no mudo. Otávio. Tá no mudo de novo, Otávio. A próxima pergunta é para o Brian, então pode continuar aí. A próxima pergunta é: tradicionalmente, o rendimento no Brasil é maior do que nos Estados Unidos. Tem alguma recomendação de investimento de baixo risco que poderia ter um bom rendimento nos Estados Unidos? Pô, essa pergunta é da pessoa que quer tudo, né? Quer um ganho bom sem risco. Isso é raro de se ver na história, na nossa história, aí nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar. Vamos lá. Como que a gente trata? Na verdade, a nossa gestão é gestão de risco, tá? A gente não olha as ações, a renda fixa, os investimentos privados, o private equity, e diz assim, olha, as minhas projeções aqui no futuro, isso aqui vai valer mais, então eu vou colocar o dinheiro do meu cliente aqui. Não é assim que funciona. Ninguém tem bola de cristal para adivinhar o futuro. Se fosse assim, teria uma gestora só no mundo e ela ia administrar o dinheiro de todo mundo. O que a gente faz? A gente adequa o risco tomado ao objetivo do cliente. Então, você precisa gerar $10.000 por mês, isso é fato, o seu plano financeiro contempla isso, então a gente olha o cenário dos investimentos com o menor risco, com a maior possibilidade de fato de geração desses 10 mil, e aí dizemos, olha, para gerar 10 mil por mês, você precisa investir X nesses 3 investimentos aqui. A gente até diversifica uma coisa super conservadora, segura, a gente faz esse tipo de trabalho. Então, outro comentário é que a economia real, tá? É verdade que o Brasil tem maior possibilidade de ganho. Então, vamos lá, se você comprar um comércio, uma pizzaria, uma padaria, alguma coisa que atinja a vida do cidadão no Brasil, isso tem maior possibilidade de ganho do que aqui nos Estados Unidos, porque aqui a economia é madura. Você tem muito, você tem muita eficiência no sistema, já foi retirado, né?
No Brasil não é o caso. Imóveis valorizam, precisa de estrada, de infraestrutura básica, de galpão, logística e por aí vai. Então, a economia real, essa ideia está certa, mas no mercado de capitais não é tão certo. Aqui nos Estados Unidos, nós temos acesso aí através do nosso banco de custódia, que a gente usa, a Interactive Brokers, a mais de 14 mil instrumentos. E tem empresas da China, tem renda fixa brasileira, tem ações da Europa, tem todo mundo está no mercado, lista suas ações e seus instrumentos aqui nos Estados Unidos. Então, nós podemos criar uma carteira realmente global para os nossos clientes, partindo aqui, inclusive investindo no Brasil, a partir dos Estados Unidos. Se você quer investir num broker que está revolucionando o Brasil, que é relativamente novo, né? Tem 18 anos de estrada aí, ela listou as ações aqui nos Estados Unidos. Então, é mais ou menos por aí. Perfeito. Próxima pergunta para a Bruna e para o Perlingeiro. Tem algum imposto para enviar o dinheiro para o exterior? E como que eu tenho que declarar no Brasil? Vamos lá. Os impostos que existem para o envio de dinheiro para o exterior, aqui no Brasil, o primeiro imposto que o cliente vai ter é o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. O IOF é bastante curioso porque ele vai variar conforme a natureza do câmbio, tá? A lei no Brasil diz que o IOF pode ir de 0% a 25%, e o presidente, se quiser alterar esse imposto, ele não precisa, ele pode fazer uma medida provisória direto, que já vira lei, ele não precisa passar pelo Congresso e pela Câmara dos Deputados. Hoje, a última alteração que a gente teve foi no governo Temer, que ele passou as operações de disponibilidade, ou seja, você dispõe de um dinheiro, pessoa física aqui no Brasil, vai dispor desse mesmo dinheiro nos Estados Unidos, pessoa física, o IOF é de 1,10. Mas, se você aqui no Brasil, pessoa física, vai dispor desse dinheiro na tua empresa, aí entra um pouquinho, muito o trabalho da Westchester, por exemplo, uma offshore nos Estados Unidos, você vai ter um IOF de 0,38. E a volta desse dinheiro também tem as suas nuances, assim como outros impostos, dependendo da natureza que o cliente for operar. Então, se ele vai fazer aporte, se ele vai fazer uma doação, se ele vai receber uma herança, se ele vai mandar uma herança, enfim. É muito importante que o cliente esteja bem assessorado nessa questão câmbio para ele ser bem orientado e acabar, às vezes, não cometendo algum erro no envio, no encaminhamento desses valores para fora. E como declara aqui no Brasil, desculpe, nós vamos sempre pedir a declaração do imposto de renda. E para todos aqueles clientes que possuem um patrimônio, não valores, tá? Um patrimônio pode ser um quadro, pode ser um carro, pode ser qualquer objeto, além de investimentos, acima de $100 mil nos Estados Unidos, aqui no Brasil precisa fazer a declaração de bens no exterior, a DCBE. Ela acontece no mesmo período da declaração do imposto de renda. Perfeito. Perlingeiro, você quer acrescentar alguma coisa? Está mudo. Eu só queria acrescentar que eu já falei lá atrás, mas você, como a tributação aqui, como eu disse, é em bases universais, se você for como pessoa física, como eu falei, é tributado a cada evento. Tem muitos investimentos ou investidores que vão através de fundos, né, fundos estrangeiros. Nesse caso, você é tributado, se você tiver o reinvestimento no fundo, você não é tributado. Você vai ser tributado se houver resgate de cotas pelo ganho de capital. Tá certo? Então, já é uma diferenciação que vai para a pessoa física. E uma coisa importante é que, embora os Estados Unidos, o Brasil não tenha acordo de bitributação com os Estados Unidos, existe um acordo, um ato declaratório
de reciprocidade, que a Receita Federal brasileira reconhece que o imposto federal, só o federal, que é pago nos Estados Unidos, você pode abater no imposto de renda, quer dizer, nos Estados Unidos ou qualquer, aliás, não, nos Estados Unidos é porque é o acordo com eles, o acordo é o acordo de reconhecimento de reciprocidade. Você pode abater o imposto federal pago lá aqui. Ok. Bom, agora nós recebemos algumas perguntas dos participantes, então vamos começar com as perguntas deles ao vivo. A primeira pergunta que veio foi qual é a melhor estrutura para um sócio de uma LLC em caso de morte? Aqui eu imagino que a pessoa está falando de uma LLC nos Estados Unidos. Então, Perlingeiro, você quer falar sobre isso um pouco? Nos Estados Unidos, você tem o chamado state tax, né, que é o imposto de sucessão, em que para não residentes, a autoridade, isso, qualquer ativo que um não residente fiscal tenha nos Estados Unidos, a autoridade fiscal ela abate $60 mil e a diferença aplica-se a uma alíquota aproximada de 40%. Ali tem umas variações pequenas, né? Então, portanto, se você tem, não é só uma empresa, uma LLC, em que você é membro, etc., portanto, você tem um ativo lá, ou você tem uma posição de investimento com papéis de empresa americana, ou você tem um imóvel, você vai ser, quer dizer, os seus beneficiários, o probate, ou seja, o inventário aberto na localidade do ativo, e você vai ser tributado pela diferença de $60 mil por mais ou menos aproximadamente 40%. Isso não é válido para o residente americano, que a diferença, em vez de ser $60 mil, eles abatem $11.280.000 por cabeça, né, de casal. Então, você vê que lá a lei é bem... a lei é bem benéfica para os residentes fiscais. Posso complementar? Só uma coisa que a gente vê muito, vocês aí no Westchester, tenho certeza a Bruna também, nós aqui na Proxy, muita gente que a gente conversa abre uma LLC para comprar uma casa aqui e tem realmente uma proteção tributária, tem uma eficiência tributária, né? Porque ela aluga a casa, daí entra como recebível de uma empresa e ela pode abater despesas. A viagem para Disney vira uma viagem dos diretores para prospecção de mercado, né? Ela pode abater e tornar eficiente seu imposto. Às vezes a gente vê muitos casos que a pessoa fala, não, eu não preciso conversar de sucessão com a Proxy ou com a Westchester, porque eu abri uma LLC, comprei minha casa assim. Mas como o Luiz, eu só queria frisar isso daí, ele comentou, mas frisar bem, que uma LLC aqui americana, em solo americano, é visto como um ativo americano. Então, o dono faleceu, vai para probate, vai para o estate tax calculation, né? Vai para o cálculo do estate tax. Além disso, eu queria só acrescentar também que a pergunta é uma pergunta difícil. Qual é a melhor estrutura, né? A gente sempre quando conversa com os nossos clientes, potenciais clientes, nós enfatizamos que não existe uma estrutura perfeita. Tudo depende da situação. A estrutura para um cliente que está comprando um imóvel de $200 mil para renda ela é diferente de um cliente que está comprando um imóvel de $10 milhões. Então, você montar uma estrutura corporativa versus um seguro de vida vai depender também da idade do cliente. Então, nós temos que analisar a situação de cada pessoa para ver qual é a melhor estrutura para aquele cenário. Então, é uma pergunta muito difícil de responder num período curto e tem que ser analisado caso a caso. Bom, a próxima pergunta, eu acho que vai para o Brian. Ouro. O ouro perdeu valor como um ativo de segurança? Excelente pergunta. Estou puxando aqui o valor $1.600 a onça. Troy ounce, né? Tem as diferentes onças aí ao redor do mundo também. Então, $1.600. A gente vê que ouro, e eu acho que a pergunta veio justamente baseada nessa crise, né? Os mercados agora estão precificando, mercado de ações estão precificando como se nada tivesse acontecido, como se o mundo vai continuar, apesar de termos aí um desemprego nos Estados Unidos que foi de 3,5%
a quase 20, a pouquinho mais de 20, como se nada tivesse acontecido. O governo americano imprimindo dinheiro, imprimindo 20% do PIB americano sendo impresso em um trimestre, através aí das medidas de quantitative easing, que eles chamam, né, para salvar o país da crise. E isso tendo também um efeito colateral no resto do mundo, e como a Bruna pode confirmar para nós aí, temos transações entre uma empresa brasileira e peruana feita em dólar. Temos uma exportação do Chile para a Argentina em dólar. Então, assim, o fato que os Estados Unidos está imprimindo um caminhão de dinheiro, literalmente, né? Isso vai ter impacto global, né? Então, assim, a pergunta é a proteção de patrimônio na crise. Ouro é uma estratégia boa? Vimos que o ouro ele não reagiu como em 2008, assim como outras moedas ao redor do mundo também não reagiram, né? Os Estados Unidos acabou sendo o flight to safety, o porto seguro nessa crise, acabou sendo os Estados Unidos, diferente do franco suíço em 2008, né? Então, o problema do ouro, especificamente falando dessa classe de ativos, é que ele não produz nada, ele não tem dividendo, ele não gera juros, ele só tem um apelo aí junto ao ser humano de milênios aí de como um bem precioso, mas ele em si não produz nada. Então, talvez por termos uma oferta de outros portos seguros, como criptomoedas, né? Temos uma expansão aí também, temos imóveis que tem o seu token. Então, você pode comprar imóveis em Londres hoje em dia através de a escritura, né? Através de exchanges privados. Então, você tem uma oferta muito maior que 2008 para proteção de capital. Mas como o Otávio mencionou, cada caso é um caso, a gente não tem como recomendar, olha, para proteger o seu dinheiro nessa crise até a tempestade passar, ouro é tiro e queda. Isso é impossível de dizer. Perfeito. A próxima pergunta é para a Bruna. A conta no Banco Orinvest, ela precisa ser uma conta ativa? Ela precisa ser movimentada? Vamos lá, a conta do Banco Orinvest, como a gente falou, ela é um canal bancário internacional. Nós não somos banco de varejo, a gente é banco comercial. Então, essa conta ela não vai servir para o cliente para fazer pagamentos, por exemplo, de contas do dia a dia, como água, luz. Ela não tem cartão de crédito, ela não vai ter talão de cheque, ou seja, ela funciona única e exclusivamente para investimentos e operações de câmbio. Então, ela não precisa ter saldo, ela fica zerada. O cliente só vai transferir recursos para ela no dia em que ele for fazer o fechamento de câmbio ou quando ele receber valores de fora. Uma coisa interessante dessa conta é que quando o cliente recebe algum recurso de fora, vamos supor, ele tem um investimento aí na Westchester com vocês e mensalmente ele recebe dividendos desse investimento, por exemplo. Quando ele recebe esse dividendo, ele não é obrigado a fechar o câmbio imediatamente ao momento que o valor chegou na conta. Então, ele recebeu hoje $5.000, $10.000, ou seja, a quantia que for, e o câmbio não está interessante para ele, ele pode manter esse saldo em dólares até o momento que ele decida que está confortável com a taxa e travar o câmbio, converter para reais. Ele vai indicar a conta dele no banco de varejo e a gente vai fazer imediatamente a TED. E também um outro detalhe é que ele também não é obrigado a fechar todo o valor no mesmo dia. Então, ele recebeu um valor, está em dólares, ele não precisa disponibilizar aquele valor num certo período, ou ele precisa só de parte, ele pode estar travando o câmbio só de parte daquele valor. Ok. A última pergunta que nós temos aqui, que veio dos participantes, eu acredito que vai para o Perlingeiro. Com essas novas regras de CFC, que é Controlled Foreign Corporations, né, empresas controladas, empresas estrangeiras controladas, essas novas regras que estão surgindo pelo mundo, quais são os impactos em estruturas offshore?
Na realidade, quer dizer, as regras não são tão novas assim, quer dizer, são antigas, e no âmbito da OCDE já existe, desde 2015, um acordo multilateral no âmbito de aproximadamente 90 países, em que o CFC é uma das ações, né? Então, os países que são membros, eles, dentro das regras da OCDE, você tem lá o que eles chamam de Common Reporting Standard, que é justamente cada país reportar as movimentações de pessoas físicas e jurídicas estrangeiras dos países que fazem parte do acordo. Então, inclusive o Brasil, com essa regra, como eu falei, que as empresas brasileiras que estão em outras jurisdições já são tributadas, mesmo que não distribuam lucro, então, para a gente não reflete muito somente a nível de informação, né? Ou seja, ao longo desse tempo, a OCDE vem melhorando, vamos dizer assim, os sistemas de informação. Então, em 2015 foram implementadas basicamente 15 ações para essa troca de informação global, e depois você teve isso, inclusive, inspirado no FATCA, que é o Foreign Theft Compliance Act, que é dos Estados Unidos, né, que já é uma troca bilateral dos Estados Unidos e os países, e agora, recentemente, os bancos estrangeiros, essa área da Bruna, lá, o compliance, lá, o Know Your Client, eles, você vai abrir uma conta, você já põe lá o teu CPF, etc., para os registros dos bancos. Então, é isso. Perfeito. Então, essa vai ser a última pergunta. Eu queria agradecer a presença de todos. Nós vamos tentar fazer outros painéis desse tipo, trazendo informações interessantes para nossos clientes e amigos. Se tiver mais alguma outra pergunta, por favor, envie por e-mail, que eu vou repassar para os palestrantes e nós podemos responder posteriormente. Nós estamos também gravando o webinar e nós vamos colocar no YouTube, e se quiser compartilhar com outras pessoas, também fique à vontade. Então, eu gostaria de agradecer e nos vemos em breve.